Olá, seja bem-vindo ao podcast do Movimento Networking. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar: empresa é um negócio simples, gente e processos, afirma Abílio Diniz em uma de suas palestras. E hoje estamos aqui com o nosso amigo Messias Rabete. Messias Rabete, seja bem-vindo. O que você acha sobre essa visão do empresário Abílio Diniz? Gente e processos. Olá, Joedes. Bom dia a todos que nos ouvem, né? Eu acho que primeiramente, vindo de Abílio Diniz é bem assertiva, é um dos maiores e mais bem conceituados empresários do Brasil, né? Quiçá do mundo. Os negócios, né? Na verdade, negócios, o seu negócio, o empreendedor em si, né? Quando você inicia um empreendimento, a gente tem que focar em duas frentes, realmente. Pessoas e processo. Né? Por quê? Porque o negócio em si, o seu negócio ele é, na verdade, um organismo vivo. Né? Tanto que você tem um CNPJ no lugar de um CPF. Né? Então, ele é um organismo vivo, tanto para o fisco quanto para as pessoas que dependem dele. Né? E é bem interessante isso, porque gente comandando gente para gerar recursos, toda uma cadeia de recursos. Né? Partindo desse ponto, nós temos aí, seriam 4 pilares, né? E aí, que até é importante a gente salientar, partindo dessa frase do Abílio Diniz, toda empresa ela tem que ter um propósito do porquê ela foi criada, do porquê que você, dono dessa empresa, realmente quis, né, criar essa empresa, não só pelo lucro. Quando a gente fala de lucro, o lucro é o que vai gerar a sobrevida da empresa, tá? Que vai manter ela viva. Esse organismo vai se manter vivo por conta do lucro. Por quê? Porque você precisa do lucro para poder pagar salários, você precisa do lucro para poder pagar o seu retorno de investimento, você precisa do lucro. Então, isso é o que vai dar continuidade ao seu negócio. Mas quando você montou o seu negócio, você montou ele por um motivo. Né? E isso é importante o empresário, né, ou o dono da empresa, se você for um empresário de menor porte, que está nos ouvindo hoje, você entender o porquê que você criou. Qual foi o grande motivo que te levou a criar essa sua empresa? Foi uma abertura, uma oportunidade de negócio? Foi uma oportunidade que o mercado te abriu para você suprir uma solução para o seu cliente? Né? Além disso, né? Então, assim, você tem que criar toda essa estrutura, né? Conhecer esse seu propósito. Um segundo pilar, né, seria o cultural, a cultura da sua empresa. Essa cultura ela pode ser formal ou informal. E aí é que as pessoas ficam, né, se perdem um pouco. Né? A cultura formal é aquela cultura documentada. É aquilo que eu costumo dizer que é aquilo que está escrito no papel e que está publicado para todos os funcionários. Né? É a regra de conduta dentro da sua organização, dentro do seu negócio, dentro da sua loja, dentro do seu açougue, dentro da sua farmácia. Não interessa o tamanho do seu negócio. É aquilo que é a sua regra de conduta para aquilo lá, para aquele momento. É quando o seu funcionário estiver lá dentro. Mas também tem aquele empresário ou aquele dono que não tem isso documentado, não está escrito em lugar nenhum. Então ele vai fazendo no dia a dia, vai criando a sua cultura. Né? A cultura de dar razão para o cliente a todo momento, a cultura de dar descontos, a cultura de chegar atrasado ou liberar o atraso de um funcionário, né? A cultura da vestimenta. Então tem tudo isso, e quando não, você está construindo ainda essa cultura, o funcionário que chega para te auxiliar, ele acaba também
trazendo a cultura dele, a praxe dele, né? A prática dele do dia a dia. Então, se ele é um funcionário certinho, né? Que não chega atrasado, é um funcionário com comprometimento com o negócio, ele vai endireitar, digamos assim, essa cultura. Né? Pode falar, Então Joelis. podemos dizer, Messias, que a cultura ela pode interferir então no sucesso do negócio. Ela pode conduzir ele para, tipo, nossa, esse negócio é de extremo sucesso, porque a cultura deles é forte, cultura de competitividade, uma cultura de inovação, uma cultura de pessoas com excelência, ou pelo contrário, talvez se o negócio não tenha cultura, tipo, o povo é desleixado, não é competitivo, a cultura então pode interferir. Sim, a cultura interfere. Quando você imagina, você pega uma empresa grande, né, gigante no mercado, por que as pessoas querem trabalhar nessa empresa? Porque ela já tem uma estrutura, ela já tem aquilo que o que chama as pessoas para dentro daquela empresa é o que a gente fala, é a cultura, é o ambiente, vamos dizer assim, tá? Então a cultura cria um ambiente. Então você pode ter uma cultura light, por exemplo, vamos dizer assim, vou dar esses nomes mais tranquilos. Então uma cultura light, por exemplo, estilo Google, estilo Hotmart, que eu sei que tem, né? Eu não tô recebendo nenhuma propaganda dessas, mas são empresas que a gente sabe que tem uma certa cultura diferenciada, principalmente o Google, que é público isso. E aí você tem outras empresas que são mais engessadas no quesito cultura. Porém, o que acontece nisso? Depende muito do perfil e do propósito dessa empresa. Se você criou uma empresa que tem um foco, né, um propósito de criar soluções para pessoas mais jovens, por exemplo, uma cultura descontraída vai atrair esse seu cliente, fatalmente. Se você criar uma empresa para pessoas mais velhas, vamos dizer assim, mais experientes, né, esquece o velho, mas o mais experiente, a tendência é que você tenha que ter uma cultura um pouco mais sóbria, né? Então, não tão light. Um outro ponto que também vai ajudar no sucesso da organização, e acho que aí é extremamente importante, é a gestão. Né? Você saber unir pessoas, que é aí que entra muito a frase do Abílio Diniz, né? Pessoas e processos. Você conseguindo gerir as pessoas, que elas, né, executem os processos, né? Sigam um método de trabalho, né? Se as pessoas conseguirem seguir esse método de trabalho, elas vão ter resultados, vão trazer resultados dentro da organização. Então, é extremamente importante. Então, Messias, você está me dizendo que a gestão também é um dos segredos do negócio, mas e se a realidade do empreendedor for só ele, né? Às vezes pode surgir essa dúvida assim, eu vou gerir quem? Será que é só gerir pessoas? A gestão também não pode ser gestão do processo? Sim, foi bem colocado, Joedes. Acho que quando o empresário, vamos colocar, o dono, é ele mais ele, né? Ele, Deus, só ele ali no negócio, realmente ele tem que ter processo. Ele vai ser competitivo no processo, tá? E aí por isso que ele tem que saber gerir. Quando você fala de gestão, são pessoas e processos. Então primeiro, você não tem pessoas com você, mas você tem fornecedores. Você pode não ter um empregado com você, um funcionário, mas você tem fornecedores que são, entre aspas, as pessoas que você vai estar gerindo. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma empresa onde você depende de sei lá, de uma internet, vamos pensar, Transporte. transporte e tudo mais, você tem que saber gerir isso. Tá? Você precisa gerir isso, porque o seu sucesso depende da correta gestão dessas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Ok? O processo. Ah, mas sou eu e eu. Beleza. Então você crie realmente um processo. Planilhas, planilhados e tudo mais. Então você vai montar todo um processo. E isso a gente pode entrar em mais detalhes num outro podcast, tá bom?
Então, assim, você cria esses processos, você constrói esses processos para que você tenha a gestão do seu negócio. E um quarto ponto é a liderança, né? O quarto pilar seria a liderança. E a liderança ela precisa estar alinhada com aquilo que você, dono, tá, criou, né? Assim, um objetivo. Quando você tem um propósito, você sabe o porquê você criou, então você tem um objetivo a ser atingido. A partir desse momento, então, você precisa colocar toda a sua liderança vestindo a camisa da empresa e conduzindo a empresa, as pessoas que estão te ajudando na mesma direção. Então, essa liderança precisa estar alinhada com o seu propósito de empresa, ok? E é bacana, Messias, pegando aí a sua explanação, essa liderança ela parte também interna, né? A pessoa ela precisa se autoliderar porque ela precisa se inspirar. Se ela, por exemplo, é dona única do negócio, ou se ela tem 1 ou 200 funcionários, né? Ela inspira não só pessoas, outras, mas também ela, né? Isso é importante, não? Sim, exatamente. A liderança, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de chefia, tá? Não que ser chefe é ruim, mas liderar é você conduzir, não é mandar fazer, é você conduzir. E a condução é parte do pressuposto da mobilização. Então, você precisa saber mobilizar a sua equipe, mobilizar os seus funcionários, os seus colaboradores, para que eles entreguem o máximo entreguem o máximo de retorno, né, o máximo de retorno para você com os recursos que vocês têm naquele momento. Então, isso é extremamente importante. Isso é liderar, certo? Bacana, Messias. Estamos chegando aqui no final do nosso podcast de hoje e a gente falou sobre uma frase de Abílio Diniz, onde diz que empresa é um negócio simples, envolve gente e processos. E aí a gente explorou alguns pilares aqui. Nós falamos sobre a importância de um propósito, nós falamos sobre a cultura formal e informal que um negócio pode ter, a gente falou sobre a importância da gestão e falamos também sobre a liderança, que inspira e alavanca os negócios. Ficamos por aqui hoje. Até o nosso próximo podcast. Uma ótima semana para todos. Chegamos ao final de mais um podcast do Movimento Networking. Para saber mais, acesse movimentonetworking.com.br.